Oi, gente. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com a senhora, tudo bem? Tá, joia. Graças a Deus, tá tudo bem. Ah, então tá bom. Boa noite, professora. Boa noite. Tá boa, Janaína? Tudo bem, graças a Deus. E a senhora? Então tá bom. Também tudo joia. Ei, Mauro. A Cris também tá entrando. Vamos entrando aí então, gente. Pra gente poder começar a nossa aulinha. Faltando algumas pessoas. Ah, já tava falando. Cadê a Verônica? Tá faltando a Ana também, Ana Cristina. Que sempre tá. Vamos entrando aí, vamos organizando para a gente poder começar a nossa aula. Professora, Pois não? eu posso te fazer uma pergunta sobre a execução? Claro. Ei, Verônica. Olá, tudo bem? Joia. Pode falar, Janaína? A situação é a seguinte: a União ela pode se recusar a cobrar um determinado valor, que ela venha considerar ínfimo, digamos assim. Sim. E se ainda assim o juiz entender que esse valor tem que ser cobrado, ele pode fazer alguma coisa? Porque cabe a ela cobrar ou não. Exatamente. O juiz, ela comunica, no caso, o juiz que ela não vai realizar essa cobrança, cabe a ele, no caso, correto seria ele arquivar o pedido de execução da cobrança, né? Deixa eu só entender. Já havia um processo em trâmite e aí a União, no meio do processo, ela desistiu? Ou havia ainda um restante, um resquício de cobrança e aí ela falou que ela não ia cobrar, é isso? Na verdade, a pessoa ela foi condenada a pagar um determinado valor. Só que nesse caso, a União tem que cobrar dela, tem que determinar a execução dessa cobrança. Sim. E aí é uma situação eleitoral, uma prestação de contas. E aí a União ela tem que determinar para que seja feita, né? Aí dá continuidade. Só que a União ela se recusa, porque ela considera o valor simbólico. Só que aí o juiz não se mantém firme no posicionamento, que o valor tem que ser cobrado, porque não é um valor tão insignificante assim. Aí, nesse caso, cabe ele fazer mais alguma coisa? Porque ela já falou que ela não vai cobrar. Eu particularmente acho que a conduta do juiz está muito equivocada. Por mais que seja dinheiro público, né, existem os princípios que orientam a magistratura. Então, a gente tem o princípio da inércia, né, do poder judiciário, a gente tem a imparcialidade do juiz. Por mais que seja dinheiro público, a partir do momento que a União, que é a credora, a exequente, ela abre mão de cobrar aquele valor, porque é um valor ínfimo, e para ela vai ser mais caro, né, cobrar do que deixar para lá, e o juiz persiste nessa cobrança, eu acho que ele está violando vários princípios constitucionais. Né? Só daí já está violando a questão da inércia, está violando também a questão da imparcialidade do juiz. Não é assim. É complexo, viu? Ele pode até fundamentar, dizendo que ele está decidindo de acordo com o interesse público e tudo mais, mas, assim, não consigo visualizar. Eu acho que ele está, né, assim, bem mais para lá do que para cá. Eu acho que já extrapolou e muito as funções dele, sabe? Mas, assim, né, pode acontecer de tudo. Eu não duvido que isso esteja acontecendo, Janaína. E, assim, pode acontecer, né? Mas eu acho que não cabe a ele. Ele não é o exequente. Não é uma execução que ele faria de ofício, entende? Não é uma atitude que ele teria que fazer de ofício. Então, assim, não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Mas, né, é recorrer. Se não tiver jeito, é recorrer para poder jogar para o tribunal, para isso, se precisar, né, julgar para o STJ e para o STF, se for o caso. Mas, assim, nossa, não faz sentido, né? Continuar movimentando a máquina pública para uma execução que a própria União, que é exequente, não tem mais interesse.
Entende? Eu acho meio complicado, Entendi. mas enfim, né? As coisas acontecem. Acontece de tudo nessa vida, gente. Eu tô bem vendo isso. Obrigada, professora. Nada, que isso, disponha. Gente, então deixa eu dar alguns recadinhos para vocês, né? Primeiro, boa noite. A minha avaliação suplementar é no dia 9, né? Vocês sabem, todas as avaliações suplementares que vocês, porventura, tenham que fazer deverão ser realizadas no dia 9. Os professores, gente, eles vão ficar à disposição, então, assim, não tem aula dia 9, é só suplementar. Então, se vocês tiverem qualquer problema na hora da prova, de acesso, qualquer coisa, né, comuniquem aos professores, tá? Então, teve algum problema de acesso na minha prova, me comunica na hora, tá? O sistema de faculdade vai fazer o acompanhamento perto, exatamente para poder ir solucionando as coisas. Como não é uma experiência nova para vocês, basicamente, acho que todo mundo já passou, né, pela prova inicial, são poucas pessoas que deixaram de fazer inicial. Vocês sabem que, às vezes, pela quantidade de acessos, né, no início dá uma lentidãozinha, gente. Mantenham a calma, tá? A prova vai estar aberta na parte da noite a partir das 18 horas e vai até 22h40. Não vai até 23h50, como foi a avaliação inicial. Ela começa às 18 e vai até 22h40, tá? Então, 22h40 é encerrado o prazo da prova. Controlem os prazos para que vocês não se percam, né? A minha prova, ela vai ser nos mesmos moldes da avaliação inicial. Acho que poucas pessoas devem fazer minha prova, mas ela será nos mesmos moldes da avaliação inicial. 3 questões abertas, letra A e letra B. Na letra A, eu posso pedir, por exemplo, uma análise ou o nome do instituto, e na letra B, a explicação. Basicamente, no mesmo sentido que foi a avaliação inicial. Só que agora cai mais uma matéria, que são os embargos de terceiro, né? Como eu já havia falado para vocês, cai tudo que a gente estudou, então cai a parte toda de tutela, do 294 até o artigo 311, cai também consignação e pagamento, ação de exigir contas, dissolução parcial de sociedade e agora embargos de terceiro. Sugiro que vocês deem uma lida na matéria, né? Eu tô vendo, tem algumas pessoas, eu sei que estão acompanhando as aulas, estão assistindo as aulas depois e tudo. Se acontecer, você não tá conseguindo assistir todas as aulas, pelo menos, gente, acompanhe as aulas escritas, porque já dá uma luz, tá? Já ajuda bastante. Eu pude observar, eu falei isso na semana passada, eu pude observar claramente o quanto que algumas pessoas sabiam da minha matéria. Naquela primeira questão que eu coloquei na prova de vocês, da ação de exigir contas, isso ficou muito claro para mim. Né? Pelas respostas, a grande maioria colocou a ação de exigir contas, respondeu certinho, mas eu vi muita gente que não sabia nem o que eu estava falando. Então, assim, né, se atentem a isso, porque vocês ainda vão fazer também uma prova final que vai cair a matéria inteira, né? Inclusive a matéria que a gente vai ter hoje, tá? Então, é tudo até embargo de terceiros, né? A prova, 3 questões abertas, letra A e letra B. Outro recadinho. No dia 12, sexta-feira, vence o prazo para postagem do fórum. Como eu já havia falado para vocês, o fórum de discussão é o seguinte: vocês vão montar grupos de no máximo 5 pessoas, né? Vão se organizar aí, tá? Professora, meu grupo pode ter 6, um grupo pode ter 7, eventualmente pode, aí é só vocês me falarem, tudo, não tem problema, tá? Eu coloquei 5 porque eu acho que 5 é um número bem razoável. Vocês vão escolher uma pessoa do grupo para poder fazer a postagem em nome do grupo, e aí, gente, essa pessoa, obviamente, já tem que colocar o nome de todo mundo do grupo, o nome completo, tá? E o período e o turno. Por que tem a importância do período e do turno? Porque vocês sabem, a nossa matéria, ela tem a sala do 6º período e a sala do 7º. E lá no fórum de discussão, gente, está misturada a sala da manhã, as salas da manhã com as salas da noite. O fórum de discussão, ele é único. Então, ele junta as 2 salas, né? Junta as 4 salas, na verdade. Então, até mesmo para eu poder organizar a correção no fórum, é interessante, é importante que eu saiba, né, o período e o turno para poder lançar essas notas. O fórum, ele está dividido entre duas partes. A primeira parte é uma postagem de no máximo meia lauda, feita pelo grupo a respeito de um ponto polêmico, uma curiosidade, alguma coisa interessante da nossa matéria, que envolve tutelas e procedimentos especiais. Qualquer coisa, gente, tá? Que seja polêmico, que seja interessante, o que cause uma discussão. É isso.
Então, vocês vão escolher o tema, vão fazer um texto pequeno, meia lauda, mas um texto que tenha profundidade, um texto que tenha conteúdo, tá? Não adianta ser um texto pequeno e vazio, é um texto que tenha conteúdo, que vá proporcionar uma discussão. Essa é a primeira parte. A segunda parte é você escolher o seu grupo, escolher uma das postagens para poder fazer um comentário em cima das postagens que estão lá, né, feitas no fórum. E aí, como é que faz o comentário em cima da postagem, professora? Vocês vão fazer a referência, por exemplo, nosso grupo, em relação à postagem que foi realizada pelo grupo da Verônica, nós temos a dizer o seguinte: sobre a ação de exigir contas, entendeu? Vocês vão fazer uma postagem em cima da postagem do colega, mas fazendo referência a qual foi a postagem, né? O assunto que foi tratado ali, tá? E aí, gente, uma coisa que eu queria combinar com vocês é o seguinte: para que vocês possam fazer a postagem em cima da postagem do colega, quer dizer que vocês têm que fazer essa postagem antes do dia 12. Por quê? Porque se chegar no dia 12 e vocês fizerem, todo mundo resolver fazer a postagem no dia 12, como é que você vai comentar a postagem do seu colega? Você tem até as 23h59 para poder fazer isso, mas vamos pensar, né? Se eu deixar para poder fazer a minha postagem lá no final e todo mundo tiver a mesma ideia que eu, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir comentar do colega, porque eu não vou ter visto antes a do colega. Né? Então, eu queria fazer um trato com vocês para que vocês, na medida do possível, fizessem a postagem, gente, até o dia 11. Para quê? Para que no dia 12 vocês ficassem por conta apenas de comentar do colega, tá? Então, assim, façam a postagem o quanto antes. Esse fórum já está aberto desde semana passada, né? Que eu abri esse fórum para vocês. Na aula passada eu expliquei a respeito dele. Então, façam a postagem o quanto antes para que vocês não tenham problema no dia 12 na hora de comentar em cima da postagem do colega. Eu até tinha falado com vocês que talvez eu deixasse algo no dia 12 para a gente poder fazer essa discussão e tudo mais, mas eu achei que talvez fosse mais interessante a gente fazer essas postagens antes, né? Dia 12 vocês ficarem por conta, se for o caso durante o dia, enfim, de fazer as demais postagens, né, em cima da postagem do colega e a gente ter aula normal, tá? Se por um acaso, gente, até então a gente vai ter aula normal no dia 12. Eu vou continuar a ter os procedimentos especiais aí, até mesmo porque a gente tem aí mais 3 aulas e ainda tem uma aula de revisão. Então, a gente teria aula do dia 12, aula do dia 19 e aula do dia 26. No andar da carruagem, já tirou a palavra, Verônica. Se a gente perceber, por exemplo, não, professora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato dia 12, a gente fica só por conta de comentar do colega, e aí a gente usa a aula para isso e tudo, pode? A gente pode combinar alguma coisa nesse sentido, tá? Mas até então, eu vou dar aula normal no dia 12 e vocês vão fazer as postagens até as 23h59 do dia 12. Fala, Verônica. Na verdade, eu tenho 2 dúvidas. Vamos na primeira. Eu vi que tem uma VA para o dia 19, que é aquele estudo dirigido. Isso. E aí tem algumas coisas que a gente ainda está vendo, né, no decorrer das aulas, das matérias. Até o dia 19 a gente já vai ter finalizado todas aquelas matérias que a gente tem que fazer o estudo dirigido? Não. Aquela e aí, como que vai funcionar? Não. Pode fazer com base no Código de Processo Civil, não tem problema, tá? Pode fazer, é até bom porque você já tem um estudo prévio. Hoje, por exemplo, a gente vai ver o procedimento da oposição e da habilitação, né? A gente tendo aula semana que vem, a gente vai ver mais 2 ou 3 procedimentos, conforme for o caso, entendeu? Então, vocês vão ver boa parte até o dia 19, mas muito possivelmente vocês não vão conseguir ver tudo até o dia 19. O que também não tem nenhum problema, porque vocês conseguem fazer de acordo com o CPC, assim, básico, né? Assim, mais ou menos de acordo com o CPC, e vocês vão estudar ainda comigo, tá? A outra é porque é o seguinte, eu já tinha visto que 2 grupos da manhã já tinham postado coisas no fórum. E acabou que coincidiu até com um dos temas que meu grupo já tinha pesquisado também. E aí eu queria perguntar se tem algum problema, se eventualmente tiver algum tema igual. Não tem problema. Não tem problema porque a abordagem não vai ser imagino eu que a abordagem não vai ser a mesma. Não vão ser usadas as mesmas palavras. Às vezes o assunto é até o mesmo, entende? Mas como cada grupo está fazendo o seu, a abordagem vai ser um pouquinho diferente. Então não tem problema. Isso é super normal, né? Ter a coincidência a respeito do procedimento é super normal. Tá? Obrigada.
De nada. Aí a gente vê, gente, até então, aula normal no dia 12, tá? E aí eu queria combinar com vocês de vocês fazerem as postagens na medida do possível no dia 11, para que no dia 12 vocês ficassem apenas por conta de fazer esse comentário, tá? Então, até então, dia 12, aula normal. Se houver alguma novidade, se a gente, né, a gente vai conversando no grupo, se por um acaso vocês acharem, não, professora, vamos deixar o dia 12, por exemplo, a gente fazer só a discussão, tudo. Aí eu me reorganizo no meu cronograma das matérias e aí a gente vê como que a gente organiza o dia 12, tá? Porque eu sei que também vocês têm outras VAs, né? Outras matérias, enfim, né? Então, a gente vai analisando direitinho para poder encaixar tudo. E aí, dia 19, a entrega do estudo dirigido. Eu já falei para vocês, o estudo dirigido é individual, né? Então, cada um tem que entregar o seu estudo dirigido. Quem estiver fazendo manuscrito só tem que tomar o cuidado de compilar tudo em um PDF só, não tem jeito de fazer a postagem, né, de folha por folha, porque senão só fica salva a última folha, tá? E quem quiser fazer digitado pode fazer, só anexar o arquivo, tá? Não tem problema nenhum, tudo tranquilo. Bom, e aí, às vezes me perguntam, professora, como é que são os esquemas? Como é que você quer que faça os esquemas? Gente, façam os esquemas da forma que eles facilitem o estudo de vocês, né? O esquema, na verdade, que eu peço para vocês fazerem, ele nem é tanto para mim, é para vocês guardarem a matéria. Eu acho que esquematizar a matéria é uma ótima forma de você guardar o que vem depois do que. Então, eu estou sugerindo que vocês façam o esquema para vocês estudarem. E aí é o que eu sempre falo, quanto mais completo tiver o questionário de vocês, melhor vai ficar para vocês estudarem para a prova final, né? A prova final, ela tá chegando aí, é dia 6, né? Daqui a praticamente um mês, tá? Nós temos a nossa provinha final, toda fechada, né? Questões que os professores vão elaborar em toda a nossa cabecinha, tá? E aí, então, né? Eu acho que vai facilitar bastante o estudo de vocês. Então, feito isso, sem maiores delongas, vamos continuar a nossa matéria, tá? Na última aula, a gente estudou a ação monitória, mas eu acho que a gente não terminou tudo a respeito de ação monitória, né? Ficou faltando, se eu não me engano, 2 tópicos, tá? Vamos retomar, então, um pouquinho que a gente estudou da ação monitória. A ação monitória, ela é uma das ações mais importantes que a gente tem no procedimento especial. E é uma ação muito interessante. Por quê? Porque ela conjuga uma ação de conhecimento com a parte também já de execução, que seria o cumprimento de sentença. Basicamente, gente, a ação monitória é uma ação de procedimento especial em que você tem a possibilidade de formar um título executivo judicial muito rápido, né? É uma ação que, pelo procedimento especial, você acaba tendo a possibilidade de formar esse título de forma muito rápida. E aí eu falei para vocês que, se o juiz se convencer do direito evidente do autor, ele vai, então, expedir um mandado de citação e pagamento, um mandado monitório de citação e pagamento para o réu. O réu, então, gente, ele já é citado para pagar a obrigação, para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias. Qual obrigação? Uma obrigação de pagar quantia, de entrega de coisa, de fazer ou de não fazer, que esteja instrumentalizada através de um título não executivo, né? Porque se fosse título executivo, né, a gente utilizaria, por exemplo, a ação de execução. Nesse caso, é um título que não tem natureza de título executivo. Então, o que acontece? O réu devidamente citado, ele tem algumas opções. A primeira opção dele é pagar, cumprir a obrigação. Cumpriu a obrigação, lindo, maravilhoso, né? Tudo resolvido, o processo extingue com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, em virtude aí do adimplemento, né? Do cumprimento da obrigação. Pode acontecer também, gente, deste réu devidamente citado ficar inerte. Se ele ficar inerte, quer dizer que ele é revel. E aí, gente, se aplica notadamente o efeito da revelia em relação à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, tá? Então, ficou revel, né? O que vai acontecer? O juiz já vai julgar o processo, já vai, então, julgar procedente, né? Não teria como ele julgar de outra forma, afinal de contas ele já expediu um mandado de pagamento, porque se trata de um direito evidente. A gente até discutiu que a natureza jurídica desse provimento seria de tutela de evidência, né? E aí o que acontece então? Se ele ficar inerte, o juiz julgando procedente o pedido da ação monitória, já vai então haver a constituição de um título executivo judicial, tá? E aí a gente já passa para a próxima fase, que é a fase de cumprimento de sentença.
E pode acontecer que a pior das hipóteses, né, a melhor hipótese é o pagamento, a segunda melhor hipótese é a pessoa ficar inerte, porque aí já constitui rapidinho o título executivo judicial. Mas pode acontecer da pessoa, ela apresentar, ela opor embargos monitórios. Os embargos monitórios, basicamente, eles têm natureza jurídica de contestação, né? Eles funcionam como se fosse a contestação do réu dentro da ação monitória, mas se chama embargos monitórios, tá? E esses embargos eles podem se fundamentar em qualquer matéria que seria possível fazer a alegação em sede de processo de conhecimento, né? Então, posso alegar qualquer matéria. Entretanto, uma coisa que é muito importante de ser observada é o seguinte: eu posso fazer embargos monitórios para poder tentar protelar o processo? Não, eu não posso fazer isso, tá? Não é possível, gente, a pessoa mover a ação monitória de forma, né, proposital, sem ter aquele direito. Se ela fizer isso, ela será punida com uma multa que deverá ser paga em favor do réu. E se o réu também, gente, apresentar embargos monitórios meramente protelatórios para poder tentar mesmo empurrar o processo com a barriga, ele também vai ser penalizado com uma multa que deverá ser paga em favor do autor, tá? Então, eu posso utilizar qualquer matéria que seria passível em processo de conhecimento, de defesa em processo de conhecimento? Sim, eu posso. Só que eu tenho que tomar muito cuidado para não utilizar esses embargos para fins protelatórios, tá? Se isso acontecer, o réu ele vai ser penalizado com uma multa, ok? E aí, o que acontece? Se apresentar os embargos monitórios, gente, se por um acaso for alegado nos embargos monitórios excesso, nesse caso, então, junto aos meus embargos monitórios, eu tenho que apresentar a planilha de cálculo, né? Aquele demonstrativo de cálculo que vocês aprenderam comigo no semestre passado. Aquela planilhinha de débito, tá? O memorial descritivo. Então, o memorial de débito, eu tenho que apresentar esse demonstrativo do meu débito, tá? Se eu alegar o excesso, né? O excesso relativo aí à ação monitória, mas não apresentar essa planilha, é como se eu não tivesse feito nenhuma alegação, né? Então, é importante a alegação e a apresentação também dessa planilha. Se eu fizer a oposição dos embargos, o processo, então, vai ter que ser resolvido, primeira questão dos embargos, para que haja a constituição do título. Então, ele suspende aquela eficácia do mandado de pagamento, tá? Suspende aquele direito, né, do autor até que haja a solução relativa aí aos embargos monitórios. Bom, apresentou embargos monitórios, o autor vai ser intimado para poder responder aqueles embargos no prazo de 15 dias, basicamente mais ou menos o que acontece no procedimento comum, né, gente? O autor apresenta a petição inicial, o réu apresenta a contestação e depois o autor fala de novo no processo, não é isso? Aqui na monitória vai acontecer a mesma coisa, tá? E aí, pois não? Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Pode falar. Se houver a oposição de embargos, aí o mandado monitório vai ser suspenso. Isso. É isso? Isso. Tá. E a outra coisa é que aqui no documento está assim, ó. Os embargos monitórios não contêm nenhuma pretensão de direito material, pois se limitam a não concordar com o autor, que pretende fazer com que o documento que aparelha a monitória passe a ter eficácia executiva. Aí, como assim? Não entendi essa parte. Basicamente, é matéria de defesa. Não tem... através da monitória, eu não viso transformar a relação jurídica, eu não viso ir além, é basicamente me defender. Por isso que eu falo que a questão dos embargos monitórios, eles têm a mesma natureza jurídica de uma contestação, é a defesa do executado. Mas, embora seja a defesa do executado, existe um porém. Eu não posso protelar o feito, então eu tenho um limite. Eu posso, né, no caso, me defender? Posso, desde que eu realmente tenha que me defender, entende? Eu não posso utilizar aquilo ali para poder tentar empurrar o processo com a barriga. Isso eu não posso fazer, né? Diferente do procedimento comum, em que isso é super comum, né? Às vezes a contestação é totalmente vazia e a pessoa faz a contestação mesmo para não deixar o negócio passar, tá? Aqui nos embargos já é um pouquinho diferente. Bom,
E aí, então, eu falei para vocês a respeito da multa, né? Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo, né? Vai ser uma multa de até 10% sobre o valor da causa, tá? E essa multa ela é aplicável tanto para o autor, se ele mover a ação monitória desnecessariamente, quanto para o réu que apresenta embargos monitórios também só para protelar o feito, tá? É mesmo, gente, para poder evitar, né? Como é um procedimento comum que visa mesmo a obtenção de um título executivo judicial o mais rápido possível, é mesmo para poder tentar limitar essa atuação do réu de possivelmente tentar protelar o feito, tá? E aí o que acontece? Vamos ler nas entrelinhas, né? Vamos ler nas entrelinhas. Eu coloquei aqui para vocês no final da matéria que eu disponibilizei para vocês, coloquei aqui decisão. Rejeitados os embargos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial. Se eu estou rejeitando os embargos, gente, quer dizer que eu julguei procedente o pedido da ação monitória, tá? Então, cuidado, né? Às vezes a gente guarda só de uma forma a matéria. Se eu estou rejeitando os embargos, gente, é porque necessariamente eu estou julgando procedente o pedido da ação monitória, tá? A mesma coisa, sendo acolhidos os embargos, o processo ele vai ser encerrado nos termos do artigo 487, inciso 1. Se eu estou acolhendo os embargos, gente, quer dizer que eu estou julgando improcedente o pedido da ação monitória. Então, tomem cuidado com isso, tá? Quando eu falo, né, de sendo acolhidos os embargos, quer dizer que necessariamente, então, o pedido da ação monitória foi julgado improcedente. Tá? Então, vocês têm que aprender a ler nas entrelinhas, né? Às vezes, assim, eu cobro de uma forma diferente na prova, vocês falam assim, professora, nunca falou disso. Falei sim, tá? E se por um acaso, né, não for realizado o pagamento e não for feita a oposição dos embargos, o juiz vai julgar procedente o pedido da ação monitória e eu vou ter já a formação do título executivo. Qual que vai ser o tipo de obrigação? Aí depende, gente. Se for uma obrigação de pagar quantia, título executivo judicial de quantia. Se for de entrega de coisa, título executivo judicial de entrega de coisa, de fazer, de não fazer, entendem? Tudo isso é possível, né? Antigamente, lá no CPC de 73, gente, só era possível quantia e coisa, tá? O CPC de 2015, ele acabou ampliando para ter a possibilidade também aí de abarcar situações das obrigações de fazer e de não fazer, que não tenham sido instrumentalizadas por um título executivo, tá? Alguma dúvida, queridos? Ou tudo tranquilo? Então, beleza. Então, e aí, né? Sendo proferida a sentença, sendo prolatada a sentença, cabe a apelação, que será recebida num duplo efeito, ou seja, efeito suspensivo e devolutivo, tá? E aí eu também, né, observem essa dica que eu coloquei para vocês. Observe que é admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha, não, é Fazenda, não tem jeito. Tem sim, viu, gente? Tá? Pode mover a ação monitória em face da Fazenda Pública, sim, tá? Bom, então agora vamos para o procedimento de hoje, né? Eu deixei 2 procedimentos hoje para vocês, porque são procedimentos muito tranquilos, né? Um procedimento é a oposição, que é muito, muito tranquilo, e o outro procedimento é a habilitação, que também é um procedimento muito tranquilo. Na verdade, eu acho assim, eu considero que os procedimentos mais pesados vocês já estudaram. Esses procedimentos que a gente vai ver daqui para frente são procedimentos muito tranquilos, né? Eu falei para vocês, a gente não vai ver o procedimento de inventário, porque vocês estão tendo em sucessões, ou vão ter ainda em sucessões, então a gente deixa para poder ter os procedimentos que vocês não vão ter, né, em outra ocasião, e também a parte de possessórias, porque vocês já tiveram aula de possessórias, então também deixo de dar essa parte, porque vocês já tiveram, e aí eu aproveito para dar o que vocês ainda não viram, né? E aí, então, hoje a gente vai estudar a oposição, tá? O que é a oposição, gente? A oposição, antigamente, no CPC de 73, ela era tratada como uma intervenção de terceiro. A oposição, gente, é um procedimento especial que possibilita com que um terceiro ele questione um direito que está sendo discutido em outro processo. Ele reivindique para si o direito que está sendo discutido em um outro processo, tá? Então, a oposição, ela possibilita exatamente isso, que um terceiro, uma pessoa estranha àquela relação processual, reivindique para si
o direito que está sendo discutido em um outro processo. Como assim, professora? É do nada? Não, nada, né? Nada é do nada, gente, tá? Se essa pessoa está questionando e está reivindicando para si aquele direito, é porque, em tese, pelo menos, ela tem direito àquilo que está sendo discutido ali naquela relação processual. Eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem enxergar uma forma de oposição, tá? Vamos supor que a Janaína e a Verônica, elas estão litigando, estão num processo e elas discutem a propriedade dessa garrafinha aqui, tá? A Janaína fala que a garrafinha é dela, a Verônica fala que a garrafinha é dela. Então, existe uma disputa envolvendo a propriedade dessa garrafinha aqui, ok? Esse processo já está em trâmite. Eis que a Nath, ela vira e fala assim, opa, peraí, por que a Verônica e a Janaína estão discutindo essa garrafinha, a propriedade dessa garrafinha? Essa garrafinha não é nem da Verônica e muito menos da Janaína. Essa garrafinha é minha. Então, gente, como é que a Nath ela vai fazer para poder provar que a garrafinha não é nem da Verônica e nem da Janaína? Ela vai utilizar o procedimento especial de oposição para poder comprovar isso, para poder reivindicar para si aquele bem que está sendo ali disputado entre aquelas duas pessoas, tá? E aí, gente, né, por que isso era tratado no CPC de 73 como uma intervenção de terceiros? Porque é bastante semelhante, né? Pensem, é um terceiro, uma pessoa de fora daquela relação processual que ingressa reivindicando para si aquilo que está sendo discutido. Entretanto, gente, por que a gente teve a mudança, né, da configuração, da localização da oposição? Ela deixou de ser uma intervenção de terceiros e ela foi deslocada para a parte de procedimentos especiais. Porque já naquela época do CPC de 73, já se tinha a visão de que, na verdade, a oposição ela era feita através de uma ação própria. Então, ela era um pouco diferente daquelas modalidades de intervenção de terceiros que vocês, inclusive, já estudaram em Teoria Geral do Processo. Era diferente de uma denunciação à lide, era diferente de um chamamento ao processo, né? Era diferente, ela tem um procedimento próprio, ela tem uma ação própria. E por isso que a gente teve, então, esse deslocamento da parte de intervenção de terceiros para procedimento especial, tá? E aí, gente, como é que funciona, qual que é o procedimento dessa oposição? O procedimento é muito simples, né? Vai ser dado início a esse procedimento através de uma petição inicial. Essa petição inicial, gente, vai conter os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber. Mais uma vez, tem a previsão de audiência de conciliação e mediação no procedimento? Não, tá? Não tem essa previsão, né? Ah, professora, mas na prática, eventualmente, o juiz pode marcar audiência? Pode, né, gente? Tá? Mas isso é próprio do procedimento? Não. Isso não é próprio do procedimento, tá? Então, fiz a petição inicial e aí o que vai acontecer? Quem que vai ser o polo passivo? Quem que vai integrar o polo passivo dessa ação? Quem vai integrar o polo passivo dessa ação, gente, serão autor e réu do processo principal, tá? Eles estarão num litisconsórcio. Então, eles vão figurar o polo passivo da ação em um litisconsórcio. Aí tem uma discussão doutrinária se esse litisconsórcio seria simples ou unitário. Majoritariamente, o que mais se discute hoje, majoritariamente, é que esse litisconsórcio ele seja simples, tá? Por que tem essa questão do litisconsórcio ser simples? Porque percebam, se por um acaso, gente, alguns desses opostos, né, autor e réu do processo principal, serão réus na oposição. E a gente chama esses réus de opostos. O autor da oposição é chamado de opoente e os réus são chamados de opostos. Se por um acaso, gente, um desses réus desistir, virar e falar assim, eu não vou ficar discutindo aqui essa garrafinha, não. Se a Janaína, por exemplo, virar e falar assim, olha, não quero saber dessa garrafinha, não, tá? A Nath tem razão, tô saindo fora. Se ela sair fora, gente, do processo, o processo vai continuar com relação à Verônica. E se a gente estivesse diante de um litisconsórcio unitário, isso não seria possível.
Então, majoritariamente se defende que seja um litisconsórcio simples exatamente porque é possível que haja essa situação de um dos litisconsortes sair da relação processual e o processo seguir só com relação ao outro, tá? Que ainda quer reivindicar para si a propriedade, a posse daquele bem. Qual é o nome dado às partes? Vamos lá, então. O autor da oposição é chamado de opoente, tá? Opoente. E os réus da oposição são chamados de opostos. Sempre vai ter mais de um réu? Sim. Por quê? Porque a ação ela é proposta contra autor e réu do processo principal. Então, sempre é mais de um réu. Oi? Qual que é você falou que tem o litisconsórcio simples, que é o Unitário. majoritariamente aceito, e o unitário, né? Isso, Okay. isso. Só essa palavrinha que faltou. Obrigada. E o unitário, nada, que é isso. E aí, o que acontece, gente? Professora, Fala. existe muita diferença entre essa ação de oposição e os embargos de terceiro? Isso é uma pergunta ótima. Existe muita diferença, sabe por quê? Nos embargos de terceiro, eu não estou reivindicando para mim um direito que está sendo controvertido entre as partes. Na verdade, eu estou defendendo um bem que é meu de uma ameaça ou de uma constrição indevida. Aqui não. Aqui na oposição, um bem, um direito que na verdade é meu, está sendo disputado por duas pessoas, entende? É muito assim, o Daniel Amorim, depois se você quiser dar uma lida nele, ele faz essa diferença muito bem. Ele trata desse assunto aí, dessa confusão que às vezes pode existir entre os embargos de terceiro e a oposição. Na questão dos embargos de terceiro, o terceiro, né, ele simplesmente defende o seu bem de uma ameaça ou de uma constrição indevida. Ele não está reivindicando para si um determinado bem. Em tese, gente, esse bem já é dele. Por isso que a ameaça de constrição ou a constrição propriamente dita, se ela já tiver sido realizada, é indevida, tá? Não tem a disputa do bem dele entre as partes. No caso da oposição, existe uma disputa de um bem entre as partes e o opoente, né, ou seja, esse terceiro que vai fazer a oposição, ele vem exatamente para poder dizer o seguinte, olha, esse bem não é nem do autor, nem do réu. Esse bem, na verdade, é meu. Entendeu? É uma diferença muito assim... São figuras próximas, mas ao mesmo tempo a gente consegue visualizar que são situações diferentes. São situações diferentes. Né? O oposto, ele não está defendendo o opoente, ele não está defendendo o seu patrimônio de uma constrição indevida, nada disso. Ele, na verdade, ele está defendendo o seu patrimônio que está sendo ali objeto de disputa entre duas pessoas que, na verdade, não têm nenhum direito sobre o bem, entende? É diferente. Mas se você ainda tiver dúvida, eu acho que no Daniel Amorim tá bem explicadinho. Essa parte aí tá boa. No Cássio Scarpinella Bueno também tá bom. Essa parte tá boa. Tem alguns livros que nem fazem a diferenciação, não, tá? Mas Daniel Amorim eu sei que ele faz. O Nelson Nelly eu acho que ele não faz. Não tenho certeza, mas eu acho que ele não faz, não. Tá? Então vamos continuar. Então, estamos no último minuto. Que aí eu tenho que passar o segundo link para você. Você quer me perguntar na próxima transmissão? Tá, eu pergunto na próxima. Então tá. Então estou encerrando essa, porque senão vai cair. E eu vou mandar o link da próxima para vocês, tá? Beijo!